como evitar cair nas armadilhas dos inimigos. Você já esteve numa situação em que ficou em dúvida se o conselho daquele seu amigo era realmente para te ajudar ou se tinha outras intenções? Na lição dessa semana, você vai descobrir como Neemias soube diferenciar os amigos dos verdadeiros amigos. Eu sou o Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal Lamed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. E o abraço desta semana vai para a base Adolescentes da cidade de Uruará, no Pará. Para a base de adolescentes de João de Barro, da cidade de Ceará-Mirim, Rio Grande do Norte. Para os adolescentes da cidade de Sombrio, Santa Catarina. Para a base Geração Eleita da cidade de Marabá, Pará. Para a base Adoletir da cidade de Curitiba, Paraná. Para a sociedade Team 10 da Igreja de Parque 10 da cidade de Manaus, Amazonas. Agora, se você ainda não é inscrito nesse canal, cola aqui embaixo, clica nesse botãozinho vermelho escrito inscrever-se e se inscreva no canal. Se você já é inscrito, ative o sininho para receber as notificações. E nós temos uma razão muito especial, né, Matheus? Nós estamos muito felizes porque nesta semana o canal alcançou os 2.000 inscritos. Muito obrigada porque você está aí com a gente. Então não se esqueça, deixe também o seu comentário para a gente ter esse momento juntos. Agora, vamos para o vídeo. E assim a gente chega à terceira parte da história de Neemias. Na semana passada, nós vimos que apesar das dificuldades, dos desafios, eles conseguiram fazer com que a obra avançasse. E eles já haviam chegado praticamente na metade da altura dos muros. Cada vez mais os judeus confiavam em Neemias. E muitos deles estavam passando por uma situação de injustiça social internamente. Então, eles resolveram desabafar com Neemias. E parte dessa queixa é o nosso texto-chave dessa semana. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Quando ouvi essa reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Mas qual foi o real problema? Bem, Deus havia dado orientações claras sobre como proceder em relação aos pobres. Mas, após o exílio, os conselhos divinos foram ignorados por muitos que tinham outros interesses além de simplesmente obedecer a Deus e ajudar os pobres. E o resultado? Faltou comida. Para comprar os alimentos, eles tinham que comprar a crédito e com preços exagerados. Para pagar os impostos, eles tinham que pegar dinheiro emprestado com juros muito altos. E pior, os sírios ainda abusavam deles nessa situação. Muitos tiveram que vender suas propriedades e até mesmo entregar seus filhos e filhas à escravidão para pagar suas dívidas. Quando Neemias ouviu aquilo, ele teve que tomar uma posição firme ao lado da justiça. Ele relembrou o povo do que já havia acontecido no passado e disse que a história não poderia se repetir. Ele ainda falou do péssimo testemunho que isso era para as nações vizinhas, para as pessoas que não conheciam a Deus. E Neemias então corajosamente chamou a atenção dos nobres, dos juízes e ele resolveu ele mesmo dar o exemplo. Com seus próprios recursos, ele resgatou muitos dos escravos e levou o povo a se comprometer a tomar uma atitude semelhante. Neemias usou uma técnica muito convincente e didática para o povo entender a seriedade daquele momento. Ele disse: "Depois sacudi as dobras do meu manto e disse: que Deus assim os sacuda de seus lados e de suas propriedades se vocês não cumprirem o que prometeram. Que fiquem sem absolutamente nada." Diante disso, o povo respondeu um forte amém. Neemias conta que ele teria até alguns direitos, alguns privilégios como governador da região ali da Judéia, mas ele preferiu não fazer uso disso porque ele percebia como o povo já estava sobrecarregado com tantas taxas e tributos. Ele disse que preferiu colocar a mão na massa, trabalhar junto com o povo na reconstrução dos muros, também pediu isso a seus auxiliares e tem um detalhe tão legal que ele fala que teve uma época que ele chegou a alimentar 150 pessoas à sua mesa, entre judeus e visitantes de outras terras. E ele diz que não fez uso disso justamente por temer a Deus. Ele acreditava que Deus o abençoaria e ele não precisava mais sobrecarregar o povo. O povo começou a perceber as diferenças e as bênçãos de Deus começaram a ser sentidas. Mas tinha alguém,
um grupinho que não estava nada feliz com isso. Na verdade, eles já haviam feito várias tentativas frustradas para impedir que o trabalho fosse feito. E encabeçando o grupo estavam Sambalate, Tobias e Gesem. Os muros já estavam praticamente restaurados, não havia mais brechas, só faltavam as portas serem colocadas. Mas os inimigos sabiam que quando as portas fossem colocadas, eles não teriam mais acesso livre a Jerusalém. Por isso eles decidiram ir com tudo para cima de Neemias. A tentativa deles agora foi de fazer um acordo. Então eles propuseram que Neemias viesse se encontrar com eles e, claro, eles estavam cheios de más intenções. Mas a resposta de Neemias foi incrível. Ele disse simplesmente o seguinte: estou envolvido com uma obra muito importante e não posso ir. Porque eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês? Ou seja, nada feito, não tenho tempo, não vou. E por 4 vezes eles enviaram essa mensagem a Neemias e ele respondeu a mesma coisa todas as vezes. Na 5ª vez, eles resolveram ser um pouco mais agressivos e o servo de Sambalate então levou uma carta aberta que dizia que havia boatos e Gesem, o árabe, confirmava isso, de que os judeus estavam se rebelando contra o rei da Pérsia e que Neemias se autoproclamaria rei de Israel. Mas olha só a resposta de Neemias. Isso tudo é fake news. Parem de espalhar essa notícia. Isso é tudo coisa da sua cabeça. A intenção dos inimigos era intimidar Neemias e plantar uma dúvida na mente do povo. Na verdade, se eles conseguissem fazer com que o povo não confiasse em Neemias, quem sabe as obras seriam paralisadas. E eles, partindo para a ignorância, eles contrataram falsos amigos para dar maus conselhos para Neemias. Semaías, alguém que Neemias achava um bom amigo e um bom conselheiro, disse que ele estava sendo ameaçado e que ele não poderia sair de casa, por isso ele chamou Neemias. E quando eles estavam lá, ele sugeriu que eles fossem para o templo e se trancassem lá, porque naquela noite os inimigos viriam tentar matá-lo. Quando Neemias ouviu aquilo, até parecia fazer sentido. Ele olhou, pensou, mas o Espírito de Deus revelou que aquilo era mais uma armadilha. Já imaginou o que o povo pensaria daquilo? Neemias se esconder no templo, aquilo seria como um ato de covardia. Se Deus havia cuidado dele até ali, ele não podia brincar de esconde-esconde com o inimigo. Apesar de todas as conspirações contra Neemias, o povo conseguiu terminar a obra em tempo recorde, apenas 52 dias. Você lembra que o muro tinha 5 km de extensão? Eles conseguiram fazer tudo isso em menos de 2 meses. E Neemias disse: quando nossos inimigos e as nações vizinhas souberam disso, ficaram assustados e sentiram-se humilhados. Perceberam que a obra havia sido realizada com a ajuda de nosso Deus. Pela lógica humana, isso seria impossível. Mas, novamente, o Deus de Israel foi vitorioso, bem como todos aqueles que ficaram do lado dele. Nas lições desta semana, nós decidimos apresentar o que o Espírito de Profecia diz. E a primeira lição tem que ver com justiça social e o nosso relacionamento com o próximo. Todo ato injusto para com o próximo é uma transgressão da regra de ouro. Ele é praticado contra o próprio Cristo, representado na pessoa de seu povo. Toda tentativa de tirar vantagem da ignorância, fraqueza ou sofrimento de outro é registrada como fraude nos livros do céu. É justamente quando tentamos tirar vantagem pessoal da desvantagem de outra pessoa que nos tornamos insensíveis à influência do Espírito de Deus. A segunda lição tem que ver com a nossa atitude em relação àqueles que estão até mesmo nos atrapalhando ou mesmo sendo usados como instrumentos do inimigo para nos desviar dos caminhos do Senhor. E o texto diz assim: devemos evitar, com a mesma firmeza de Neemias, aqueles que estão se unindo com o mundo e insistem em que nos unamos aos que sempre combateram a causa da verdade. Devemos rejeitar tal conselho de forma decidida. Devemos nos posicionar fortemente contra qualquer influência que tende a desviar o povo de Deus da fé em seu poder guiador.